Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Que resultado maravilhoso o nosso tricolor de aço conquistou em pleno tapetinho do Engenhão, né? A gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Botafogo e era líder da competição, mas o Bahia mostrou que já consegue, né, sentir essa mudança de patamar a partir do momento que virou do Grupo City, né? Mostrou muita personalidade. O Rogério Ceni manteve a mesma escalação que ele praticamente determinou nos últimos jogos com relação ao Bahia, né? A entrada definitiva do Gabriel Xavier como titular na zaga central. Ele manteve o Canu ao lado do Gabriel Xavier e os dois fizeram uma excelente partida, e mantendo o Cuesta no banco. E o resto do time é aquele que a gente já acostumou, né? Que está acostumando a vivenciar todas as vezes que o tricolor vai a campo. Então, a gente percebe, né? Talvez um pouquinho de diferença no posicionamento do Everaldo, que começa a dar mostras que vai ser o jogador que acompanha a lateral pelo lado direito. E o jogo no primeiro tempo se concentrou pelo lado direito dos dois times. O Botafogo atacando muito com seu lateral Damiano, lado direito, uruguaio. E em contrapartida, o colombiano Arias também atacando muito no primeiro tempo. E acho que foi o grande nome do Bahia no primeiro tempo, né? Todas as jogadas praticamente do Bahia tiveram a participação do Arias pelo lado direito. E o Bahia foi um time muito concentrado, muito ligado. Deu poucas oportunidades à equipe do Botafogo, né, que tinha alguns desfalques, né, principalmente Tiquinho e o próprio Eduardo, né, que não jogaram, nem estavam no banco. Então são os dois principais jogadores do Botafogo. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso e fez o primeiro tempo primoroso, né? Marcou como tinha que marcar, uma linha de 4, o Caio Alexandre à frente dessa linha, uma outra linha de 4 com Everaldo, Everton Ribeiro, Jean Lucas e o Tassiano pelo lado esquerdo, e na frente o Caule, né? Quando não tem a bola, o Caule com a movimentação completamente solto, né? Acho que o esquema tático é montado pensando muito na participação do Caule, né? Sem a bola ele descansa lá como último jogador da linha, e quando não tem a bola ele tem liberdade para vir buscar, para tentar tabelar. A gente sabe que o Caule não vive um bom momento, é verdade, e não conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né? Tanto ele como o Everaldo erraram em algumas oportunidades, não conseguiram essa conexão em alguns momentos que poderiam já dar a vantagem ao Bahia, mas a melhor chance do primeiro tempo estava na cabeça do Everaldo, que fez um cruzamento do Arias. O Everaldo subiu com elegância, com estilo, cabeceou como tem que ser, e o John acabou fazendo um milagre, né? Que poderia ser a abertura do placar pelo lado do Bahia. E enquanto isso, o Bahia mantinha até mais posse de bola que o Botafogo, muito equilibrado, muito cauteloso, né? Fazendo rodar essa bola, e principalmente os ataques pelo lado direito, e acabou fazendo no finalzinho do primeiro tempo o gol, né? Um pênalti, uma jogada que começou, o próprio Arias tenta o chute, agora raspa na mão do Hugo, e aí, torcedor, aí você é obrigado. Vocês viram a demora que o árbitro teve para definir o pênalti, velho? Um pênalti claro, legítimo, escandaloso, e ele ainda teve que ficar vendo a imagem inúmeras vezes para poder marcar o pênalti, né? No finalzinho do primeiro tempo, o Everaldo, com personalidade, bateu muito bem na gaveta, no ângulo, e fez 1-0. Tudo dava a crer que o Bahia, né, conseguiria manter esse ritmo por segundo tempo. Mas infelizmente aconteceu talvez o que a gente já tinha visto contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? O Bahia se retraiu muito, trouxe a equipe do Botafogo, claro, é natural, o Botafogo jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, iria partir para cima, mas o Bahia precisava alguma forma de empurrar um pouco suas linhas, né? Diminuir o espaço do Botafogo um pouco mais na frente, e o Bahia não conseguiu isso. Isso piorou quando o Rogério tirou o Everton Ribeiro e o Everaldo, né? E tentou com a mudança, né? A primeira mudança,
colocando o Rezende, né, como trazendo o Jean Lucas para o lado direito, e colocou o Ademir como desafogo aqui pela direita, o que não surtiu efeito, né? Claro que ele também pensou na alteração do Botafogo, que tinha colocado o Cuiabano no lugar do Hugo, e era o grande cara do segundo tempo, né? O que mais participava, o que mais tinha possibilidade de criar alguma coisa. Então o Rogério, pensando nisso, obviamente, colocou o Ademir por ali e colocou o Rezende, imaginando que o Bahia tivesse um pouco mais de controle de jogo, né? O que infelizmente não aconteceu, e aí já tinha anulado um gol do Botafogo, né? E logo em seguida o Botafogo acabou empatando o jogo, dando assim um pouco de aflição para o torcedor do Bahia, principalmente pelo fato do Rogério ter tirado o Everton, né? Que aos 10 minutos talvez conseguisse jogar mais uns 10, 15 minutos aí. O Everton, a gente percebeu que ele saiu um pouco chateado, porque parecia que ele estava querendo o jogo, e ele é esse cara, né, do controle de bola, de saber a hora certa de controlar a bola. Mas aí o Rogério percebeu esse erro, né? O Bahia abdicou de jogar por completo, o Botafogo começou a ter as ações, o controle do jogo, muito mais posse de bola, criar muito mais chance, e eu acho que o Rogério percebeu o erro, e aí a outra alteração não, aí ele fez o certo. Botou o Carlos de Pena, que é o cara que faz justamente a função que o Everton Ribeiro estava fazendo, né, até o momento da saída dele, e coloca Biel e Ratão, né, para tentar esse contra-ataque, essa velocidade, já que o Botafogo, né, adiantou muito suas linhas, perdeu um pouco do sistema tático, deu uma exposição muito grande à sua defesa, e aí o Rogério, tudo que ele tinha feito de errado nas duas primeiras substituições, ele corrigiu, né, principalmente com a entrada do Depena, né. E aí é que eu falo, né, aquele fator novo, a importância de você ter um jogador dessa magnitude, né, dessa consciência tática, dessa inteligência no banco de reservas. O Depena, logo que entrou, teve a possibilidade de encaixar um contra-ataque, fez com maestria, fez com muita competência e deixou o Ratão na cara do gol. Ele, o goleiro, ele teve a facilidade, é impressionante como o Ratão tem essa facilidade, né, quando tá com a frieza, quando tá perto do gol, e aí driblou o goleiro e acabou fazendo 2-1, dando números finais a um resultado maravilhoso que o Bahia consegue, muito em função, logicamente, dessas alterações, principalmente a entrada do Biel e do Carlos de Pena, né? O Botafogo em desespero por completo, o treinador Arthur Jorge, desesperado, colocou um zagueiro de centroavante, né, na hora do desespero, nos últimos 5, 10 minutos, tentando de qualquer forma, mas aí, né, as torres gêmeas lá foram muito bem, né, na partida, os dois zagueiros. O Arias fez um primeiro tempo maravilhoso, o Juba talvez tenha vacilado um pouquinho no segundo tempo. O Bahia, é verdade, abdicou de jogar até a alteração, principalmente do Depena e do Biel, mas aí a partir do gol o Bahia soube controlar o jogo, teve mais posse de bola, né, equilibrou as ações, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e teve até algumas possibilidades de contra-atacar e fazer o 3-1. Mas eu acho que o resultado é maravilhoso. O Botafogo era líder da competição, e agora o Bahia, né, com esses 3 pontos, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, só está atrás do Atlético Paranaense. É o campeonato que o Bahia vai disputar, a gente não tem dúvidas, né, e a chegada do Carlos de Pena deu essa condição do Rogério movimentar suas peças e manter o nível. A reclamação dele até no Campeonato Baiano, né, de que ele não tinha essa peça alternativa, e o Carlos de Pena hoje mostrou que ele pode ser assim esse 12º, né, jogador que vai entrar e vai fazer a diferença. Foi difícil, a gente imaginou até um cenário parecido com o que aconteceu contra o Internacional, né, que o Bahia abdicou de jogar e acabou perdendo a possibilidade de vencer o Inter lá, mas hoje, graças às alterações, às últimas alterações, a entrada do Depena, do Biel e do Ratão, que acabou fazendo o segundo gol, a gente fica muito feliz, porque o Bahia hoje é a sensação. A imprensa Rio e São Paulo só fala no Bahia. O Bahia tem uma condição de jogar bem e convencer seu torcedor, mas acima de tudo de conquistar pontos, que é o que interessa nesse brilhante início de competição do Sport Clube Bahia. Parabéns, torcedor, vamos fazer a festa, lotar contra o Red Bull Bragantino no próximo jogo na Arena Fonte Nova e manter essa toada para manter entre os primeiros da competição. Tá certo, galera? Esse é o momento Feed Black, aquilo que eu vi nesse jogão,
né? Jogo aberto, jogo de igual para igual, onde o Bahia mostrou aquilo que ele quer na competição e venceu muito bem a equipe do Botafogo. Gostou do vídeo? Deixa seu likezinho aí, não custa nem R$1, manda pros amigos, compartilha com a galera, se inscreve no canal, já batemos mais de 30 mil inscritos, estamos muito felizes com esse momento maravilhoso que vive o Tricolor. Tá certo, galera? Fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.